O William Bonner é obrigado a se retratar ao vivo após mentir sobre Bolsonaro. Deu ruim pra Globo, meus amigos. A Globo Lixo não cansa de passar vergonha. Credibilidade zero. É uma vergonha o mau caratismo dessa emissora lixo, desses jornalistas mau caráteres, William Bonner e toda a turma do Jornal Nacional que usa essa máquina de desinformação e de ataque ao presidente da República e sua família. Passou vergonha mais uma vez, prevaleceu a verdade, e ontem eles tentaram fazer um contorcionismo danado para tentar achar alguma coisa que pudesse incriminar e complicar o presidente Jair Bolsonaro diante do vídeo apresentado, liberado pelo mau caráter também do Celso de Mello, do STF, da reunião ministerial da qual Moro acusava o presidente de ter interferido na Polícia Federal. E o William Bonner, descaradamente, você vai ver aqui, tentou colocar na mente das pessoas, mentiu descaradamente que Bolsonaro havia interferido e foi obrigado a se retratar. Que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado, mas que o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Está feita a correção. O contrário, ele disse a Moro que não queria ser blindado. Está feita a correção. Pode filmar! Agora há pouco eu disse erroneamente que o presidente Bolsonaro tinha pedido ao então ministro Moro para ser blindado. Mas como nós mostramos na voz do próprio presidente, foi o contrário. Ele disse a Moro que não queria ser blindado, mas que o ministro tinha a missão de não deixar que ele fosse chantageado. Está feita a correção. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Então eu vou explicar para a senhora. Ótimo. O Brasil está numa guerra ideológica, sim. Numa guerra só existem dois lados. Só existem dois lados numa guerra. E nós estamos numa guerra ideológica. Nós temos um presidente que tem gênio forte, que é um homem forte, de autoridade, e que não está omitindo o que gosta e o que não gosta. É transparente. Todo mundo sabe o que o Bolsonaro quer e o que ele não quer. Ele está tentando ajeitar o país, botar em ordem. Então, quando eu digo que ou está com ele ou está contra ele, é porque não existe isento no meio de um tiroteio. Ou você está atirando para um lado ou para o outro. O país está em guerra ideológica. E tem pessoas tirando vantagem, benefícios e privilégios ideológicos, econômicos, filosóficos, seja lá o que for, ao ficar de um lado ou de outro. Mas tu não pode generalizar isso. Mas eu não Coisa sobre isso? Eu quero dizer só que o presidente Bolsonaro nunca vai ser o presidente de todos os brasileiros. Ele não vai ser o presidente dos ladrões, dos corruptos, dos oportunistas. Ele nunca vai ser o presidente da esquerda. Ele nunca vai ser o presidente de quem se locupetou nas últimas décadas do nosso país. Ele está fazendo uma limpeza. E quando ele explode assim, ele explode porque, notadamente, ele está no limite dos nervos. O que a imprensa fez com esse homem? Eu não conheço na história do Brasil alguém que sofresse o que esse homem está sofrendo. Ele foi chamado de tudo. Foi chamado de louco, foi chamado de nazista, foi chamado de ditador, isso durante a eleição. Depois levou uma facada, depois de eleito foi chamado de super pai, não sei o quê, protetor, foi chamado de corno. Sim, foi chamado de corno, porque acusaram a mulher dele de estar traindo ele. E a moda agora é chamá-lo de assassino e genocida. Assassino e genocida. Então, assim,
Nenhum presidente da República sofreu o que o senhor Jair Bolsonaro está sofrendo, porque ele está enfrentando de peito aberto e só tem um tipo de gente ao seu lado: os brasileiros de verdade, os verde e amarelo. Porque os vermelhos vão ser sempre contra, e aqueles que não têm cor são piores ainda, porque esses são os que querem negócios, os que querem negociar com o Congresso, que querem acordos. O presidente Bolsonaro já disse que não vai dar dinheiro, já disse que não vai fazer o que estão querendo. Assim seremos nós ao longo dos próximos 50 anos. Eu estudo comunismo há mais de 43 anos. Estive envolvido nos porões desse lixo que comandou o país e que degradou todinha a nossa sociedade. Hoje nós temos um desafio incomensurável: combater essa imundície que se tornou principalmente a política brasileira. Então, os desafios que o Exército, o comandante em chefe das Forças Armadas, o nosso presidente Jair Bolsonaro e todos nós, cidadãos de bem, que temos à frente uma guerra a vencer. Precisa estar claro isso. O interessante nisso tudo estoura agora recentemente uma rebelião a nível estadual, justamente num estado comandado pelo PT. Gozado. Eu fico intrigado com relação a isso. Prestem muita atenção nas ações que virão daqui para frente. Estejam protegidos, mas de uma coisa é certa: o comunismo só enxerga uma palavra: força. Eles não vão desistir. E nós vamos ter que combatê-los frente a frente, numa luta sem trégua, para poder deixarmos um Brasil que realmente nós possamos ter esperança para os nossos filhos e nossos netos. O que está aí hoje no país não é brincadeira. Não é brincadeira. As pessoas precisam estar atentas. O crime organizado que tomou conta desta nação é uma coisa de tamanho incomensurável, não tem fim. E nós vamos lutar muito para poder entregar um país que realmente mereça os nossos filhos, os nossos netos e as gerações vindouras. Abraço a todos e que Deus nos proteja. Até porque o senhor está tendo nesse momento a oportunidade de explicar para o eleitor brasileiro que está assistindo a entrevista. Eu volto a repetir, eu entendo que a situação é muito diferente. Eu discordo da sua afirmação de tentar envolver, por exemplo, a presidenta Dilma, pelo fato de que... Mas é natural. Qual é a pessoa que hoje está na vida pública que não está investigada? Jair Bolsonaro, do PSL. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa vez, uma repórter me perguntou se eu tinha alguma chance de chegar sem mentir, porque isso quase sempre foi uma lógica no meio político. E eu disse-lhe: se é para mentir, perderei as eleições. Solta o teu glória na hora de se inscrever. Eita glória! Multiplica!